Todos novamente? Semana passada a gente viu o corta laser, né? Deixa eu tentar fazer uma coisinha aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu já faço um teste aqui. A gente pegar o... Sua agência usa o WordPress para construir sites. Isso é como cortar um frango com serrote. Hoje... Agora eu estou ouvindo. Vamos lá, então... Mas não vi a imagem. Vamos ver aqui, ó. Vou apresentar agora. Tu falou que é uma guia do Chrome, uma... Isso, eu posso apresentar aqui, eu já mostro para o senhor como é que é? Não, deixa eu tentar aqui, ó. Vamos ver se vocês escutam. Isso, agora veio. Me fala se está escutando. Tá? O senhor marcou ali a opção de, a gente vai cortar passar coisas usando raio laser. Sim. Sim, estou escutando o Iberê. Isso, estou escutando o Iberê. Mas o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Vídeo? A imagem, ele está um pouquinho atrasada com relação ao vídeo, ou você salvou? Agora está normal. Essa aqui é a nona aula do nosso curso Manual Maker. A gente mostrou muito Arduino nas últimas aulas, então a gente vai dar um respiro. Professor, você tem que fechar o seu áudio, senão dá 2 aulas. É muito importante. Desse mundo maker também, que também está revolucionando o jeito com que as pessoas fazem as coisas. A gente já mostrou várias ferramentas de corte aqui no Manual do Mundo. Uma das que a gente mais usa é a serra tico-tico. A gente também usa pra caramba aquela serra esquadrejadeira, aquela gigantona que desce. A gente usa muita furadeira para fazer furos em formato de círculo. Só que todas essas ferramentas, no momento que a gente precisa de muita precisão, quer fazer alguma coisa idêntica ao que a gente desenhou no computador, por exemplo, elas começam a ficar já meio complicadas. Para isso, a gente tem o corte a laser. Essa aqui é a maquininha de corte a laser, mais nova aquisição do Manual do Mundo. Ela é uma CNC. CNC é um tipo de máquina que tem um controle numérico computadorizado. Controle numérico computadorizado. É fácil de entender, o que é difícil é construir essas máquinas, que elas estão mudando completamente a indústria já faz muitos anos. Que é o seguinte, as CNCs são máquinas em que você consegue controlar. Bom, só para a gente dar uma testada, o áudio foi, então... Agora voltamos aqui. Foi sim. Então, né, esse vídeo tem disponível para vocês darem uma olhadinha lá, não vamos ver ele inteiro, mas é interessante, no espaço Maker, então, a gente vai usar bastante a parte de eletrônica. E essa parte da eletrônica a gente vai ver um pouquinho depois, tá? E depois a gente vai ver bastante essa parte de Arduino, até que ele falou, né? A gente resolveu inverter para passar a parte da estrutura. Ah, mas como estrutura, professor? Então, a gente tem essa parte da eletrônica, é para fazer os comandos, né? É para receber os sinais e enviar e mandar fazer os motores andarem e a estrutura se mexer. E essa estrutura, a gente faz ela como? A gente vai poder usar papelão, a gente vai poder usar muita madeira, né? E como é que a gente vai mexer nesses materiais? Bom, papelão até dá para a gente cortar com a tesoura normal, né? Com estiletes e tal. A madeira, a gente pode usar essas ferramentas que ele mostrou, né? Serra tico-tico, a furadeira, né? E também essa máquina que a gente viu na aula passada, que é o corta laser, né? O corta laser, então,
eu vou deixar... bom, o Vinícius está aí, qualquer coisa, tu dá uma ajuda, tá, Vinícius? Então, o corte a laser, ele vai variar o quê? Qual que é a dimensão da madeira que você quer cortar? Ah, você quer cortar uma madeira fininha. Ah, então você pode usar um certo tipo de máquina laser. Ah, eu quero cortar uma madeira bem grossa. Opa, então você tem que usar um outro tipo de máquina. E o que varia nessas máquinas? A questão da potência, e essa potência deve estar relacionado com o processo que a máquina foi idealizada para fazer o corte. Então, na semana passada, a gente viu 2 tipos, né? Alguém sabe me dizer qual que era uma diferença básica entre aqueles 2 tipos de máquina que a gente viu? Quem sabe dizer? Tipo, essa máquina, as máquinas que a gente viu, a gente pode ter em casa normal? Ou o que faz um tipo de máquina ter que estar num ambiente super controlado? Alguém sabe? Pode escrever no chat, pessoal. É isso daí, ó. O Marco comentou que uma usa gases e a outra não. Então, é isso daí com uma diferença bem grande entre as 2 máquinas, né? Entre os 2 modelos, né? Que uma para que o laser funcione, que tenha uma certa potência maior, a gente vai ter que usar alguns tipos de gases, né? E esses gases, daí, eles são inflamáveis, né? Então, ele tem que estar armazenado num lugar próprio para isso daí, uma tubulação toda especial para chegar na máquina, e depois a fumaça que essa máquina faz no cortar, ela tem que ser expirada para um lugar também fora do ambiente, porque senão pode ter contaminação, né? Então, daí, essas máquinas aí, num ambiente maker, dependendo das coisas que você quer fazer, você pode ter essa máquina de baixa potência para cortar madeiras pequenas, né? Existem ambientes makers que o pessoal tem essa máquina maior, mas daí o espaço tem que ser adequado, tem que ter equipamentos, né, com proteção, né, e, enfim. Voltando às atividades, né, a ideia é vocês usarem, então, uma dessas máquinas aí para a gente fazer a estrutura, né? Vinícius, quer complementar mais alguma coisa? Opa, bom dia. Eu acho que é isso mesmo. São 2 as principais tipos, né, que a gente usa são os 2 tipos mais acessíveis, né, que é o ACA2 e o Nd:YAG, como já foi respondido ali pelo Marco. O de CO2 ele acaba usando gases que tem alguns riscos de inflamatórios, né, e enfim, precisa ter uma atenção maior, né. E o outro seria com cristal, né? Que acaba sendo mais acessível também, é mais barato, né? Um tipo de corte a laser mais barato. Lá no laboratório a gente usa o de cristal, né? Que é o mais seguro. Enfim, se tiverem alguma dúvida aí sobre as atividades, é só perguntar, né? Então, pessoal, vendo aquele material, olhando os vídeos, vocês ficaram com alguma dúvida? Lembrando que a gente tem umas perguntinhas, né, para o pessoal responder, né? E a gente espera que vocês respondam lá, né? Essas máquinas, só para complementar, todas essas máquinas
que meio que funcionam sozinhos, né? Principalmente essas máquinas ferramenta, elas possuem, então, o que o cara falou lá de um comando numérico computadorizado. E esse comando numérico computadorizado, que ele vai fazer a leitura do código, e esse código pode ser de várias maneiras, tá? E ela vai fazer a movimentação de sua estrutura para fazer o serviço. Tá? Então, com essas máquinas aí, foi possível a indústria produzir peças mais rápido, né? Uhum. A gente não vai ver essa parte de metal mecânica, mas foi um grande avanço aí esse tipo de máquina, né? E ela faz, que nem o cara falou lá, o Iberê, a questão da precisão, né? Olha, a gente precisa cortar exatamente uma curvatura. Eu vou cortar ela na mão, pode sair meio torto, né? E a máquina consegue fazer exatamente essa curvatura cortando, né? Então ela é bem legal, essas formas de curva, essas formas geométricas mais complexas que a gente vê nos produtos, né? Elas são só possíveis devido a essas máquinas, né? A gente consegue fazer a gente desenha, né? E consegue realmente obter aquele desenho perfeito, né? Tanto Então, em ambientes E, professor, 2D como... Opa! eu coloquei aqui no chat que tem aquele seriado The Big Bang Theory, e ele traz alguns episódios com a máquina laser dele, trabalhando dentro de um laboratório. Eu coloquei justamente aqui um trechinho do episódio que mostra como é que eles usam essa máquina lá dentro. Tá? Até porque esse seriado, toda a parte científica dele é verdadeira. Eles têm professores universitários que fazem a parte do roteiro. Então, bem certinho ali o que acontece. Só que eu acho que esse que eu peguei está sem legenda. Não sei se rápido assim. Eu achei um que está com legenda. Mas já dá para ter uma noção de como funciona, né? A aplicação quem é que inventou o laser, né? Foi a galera lá da física, né? O pessoal da física, eles estudaram a fundo acerca das partículas, né? Da emissão de partículas através de raios, né? E existem daí vários comprimentos de onda que vão gerar os lasers, né? E daí esses lasers, cada um é aplicado por uma certa finalidade, né? Então, se vocês olharam esse link aí que a Kátia mandou, até o laser que o cara tá criando, ele é verde, né? O nosso laser lá, ele é um laser... Até a tonalidade dele, assim, ele é até branco, assim, na hora que ele está cortando, assim, né? Ele não é nem vermelho, porque um laser comum que a gente está acostumado essas canetas de marcador de quadro, né? Que são vermelho, né? Mas até esse laser que é usado para corte, ele solta um raio e é meio branquinho o raio dele. Então, tem um dos episódios que eles usam laser para cortar uma pedra. Olha só. Isso eu nunca vi. Rocha, na verdade. Tem que ver só. Que é possível. Talvez a maquinário que eles usam não seja o adequado, mas que pode cortar, eles até pode cortar, mas deve precisar de uma potência bem elevada, né? New laser. Eu estava tudo dando uma olhada aqui. Essa questão, né, onde é que o laser pode ser utilizado, né? Aqui, a gente falou bastante semana passada na questão de saúde, da questão da oftalmologia, né? Mas tem outras áreas de saúde que também utilizam laser, né?
Eu estava lendo que existem cirurgias no cérebro, né? Que são feitas com laser justamente para você ter uma precisão do local exatamente que eles querem atingir, né? E assim como outros órgãos também. É pedra no rim, né? O pessoal também usa o laser para dissolver, né? Tem várias aplicações aí, né? Do tal do laser, né? O laser ele pode efetuar cortes em precisão milimétrica, assim, né? Uma coisa bem impressionante. Ainda mais para situações de cirurgia, assim, né? Agora a gente está desenvolvendo um equipamentinho, desenvolvendo não, tem um projeto que a gente está tentando reciclar cápsula de leite, de cápsula de café, e a gente vai precisar de um moinho para moer essas cápsulas. Daí o pessoal lá da Inglaterra fez algumas máquinas e disponibilizou tudo na internet o projetinho. E a gente vai precisar usar o corte a laser para poder cortar essas peças. É bem complexo, assim, as facas lá que fazem o corte. Então, o laser é aplicado em vários setores, né? Até eles querem, uma das máquinas que uma outra coisa que faz, né, com o laser, é você elevar a temperatura, né? Então, dependendo do laser, você não corta, né, e não marca. Você vai esquentar uma certa peça. Então, tem alguns fabricantes de máquina que, até acho que tem um colega de vocês, que o pai dele é ferramenteiro, que trabalha numa máquina dessa. A ideia é, numa mesma máquina, você poder cortar um bloco de metal e com um canhão a laser, você poder fazer o aquecimento desse metal. Porque alguns metais, quando você aquece ele e depois resfria rapidamente, você consegue deixar ele mais duro. Então, esse processo hoje, ele é feito numa outra fábrica. Então, o cara tem que cortar a peça numa fábrica e mandar para outra fábrica fazer esse processo de endurecimento. Então, eles querem fazer na mesma máquina. E uma outra aplicação também com laser para essas máquinas é fazer a medição. Então, com os lasers, eu não sei se vocês já viram essas trenas laser, alguém já viu? Hoje em dia, quando... Então, você pode pegar uma trena, né, e fazer a medição, ou você pega um aparelhinho que ele tem um laser e ele dá a medida, né? Então, o pessoal que faz janela, faz portas, né, de esquadrias, assim, eles usam bastante, assim, para pegar as medidas, né? E fica bem mais preciso. E na indústria também, essas máquinas que eu comentei com vocês, eles querem, além de fazer o corte, fazer o aquecimento, colocar alguns lasers para fazer a medição, justamente para não ter que tirar a peça da máquina e levar para outro lugar, né? Então, na hora que você faz no mesmo equipamento corte, aquecimento e medição, a precisão é muito maior, tá? Porque senão é muito demorado o cara fazer isso daí tirando a peça, porque depois, quando for voltar para continuar a operação, às vezes sai da medida e tal. Então, eles querem fazer, e isso daí esse do aquecimento é algo mais para frente. Agora, essa questão da medição hoje já é usado também nas máquinas, tá? Várias empresas têm esse acessório nessas máquinas para fazer a medição. Legal, gente. Alguém tem alguma dúvida aí? Pergunta? Eu queria fazer uma pergunta assim, bem idiota, se tem como cortar cabelo no laser. Cara, claro que tem, mano. E se tu deixar teu dedo lá, corta também. Tem, justamente que nem a Kátia comentou, né? É que assim, ó, que tem vários tipos de laser, né, pessoal? Então, esses lasers, se você quer cortar um cabelo com uma precisão realmente muito precisinha, tá? Muito elevada, é um tipo de laser para essa área médica, né? Onde que os raios são pequenos, né?
Mas tem como cortar sim. Exatamente, né? Será que não pega fogo o cabelo? Acho que não, hein? Acho que não. Né? Aí já é uma oportunidade, né, de empreendedorismo. Abrir um salão Ah, mas o corte a Arthur, laser. tu quer cortar o cabelo das pessoas com a. É esse daí? É, Ah, daí você teria que, eu acho que talvez revestir tua pele, né? Você talvez teria que. Acho que o perigo, viu, Vinícius, nem é é pegar fogo o cabelo. Mas como é que tu vai. Fazer uma Ah, sim. queimadura, né? Isolar, Tu né? teria que isolar, tu teria que ter uma certa. Esticar ele. É, Né? Eu acho que no final ia dar mais trabalho do que ser útil. Eu também acho. é. É, Tudo tem como. Então, assim, ó, na, na, engi- na, eu sou engenheiro, né? E a gente fala que nessa área de tecnologia, tudo tem como fazer. O problema é quanto que vai levar, quanto que vai sair para fazer isso daí. Porque essa aplicação, dá para cortar o cabelo? Dá para cortar. Só que vai sair muito caro, né? Muito caro esse tipo de equipamento comparado ao que você quer pagar, né? Hoje em dia você quer pagar, sei lá, R$ 15 um corte de cabelo, 20, 30, as mulheres pagam até um pouco mais, né? Agora imagine fazer isso com o robô, né? O cara teria que, para cortar cabelo, talvez ia ser mais complicado, né? Hein, professor, o senhor poderia explicar um pouquinho de novo aquela parte dos tipos de corte do CO2 e do NDYAG? Vai lá, deixa o Vinícius falar um pouquinho, então. Vai lá, Vinícius. Desculpa, a pergunta é as principais diferenças, né? É, Eu acho que a diferença principal é no processo em si, né? O NDIAG, aliás, o AGAS, deixa eu tentar lembrar aqui. O AGAS funciona basicamente assim, o gás ele serve para você intensificar a faísca, né? A gente libera a máquina ela libera uma faísca e o gás ele intensifica a potência, né? No caso ali a radiação eletromagnética, né? E, e através de um sistema de espelhos, mais ou menos, ele vai ricocheteando assim entre os espelhos, vai intensificando essa energia até direcionar essa energia final pro produto, né, pro corte, né. Claro que isso é uma explicação bem simplificada, né, processo um pouco mais complexo que esse. E no caso de cristal, né, que é o Nd:YAG, essa energia eletromagnética, né, aquilo que eu tinha explicado, que, por exemplo, o Sol também, né, o Sol ele libera uma forma a luz, né, que a gente tem, é uma espécie de energia eletromagnética, aliás, desculpa, de radiação eletromagnética, né. No caso desse de cristal, essa radiação em contato com o cristal tem reações químicas que possibilitam esse laser. Né? você falou de espelhos, como assim? Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui de imagem. Vamos ver. É que seria que, tipo assim, dentro da máquina tem alguns tamanhos e espessuras de espelho para fazer a direção dessa luz, para alguma Isso, coisa nesse sentido? também, exatamente. Ele vai uma espécie de. Eu não sei se estou falando a palavra certa, ricocheio. Ricochetear. Isso. Um ricochete. E esse laser ele vai pegando potência dali também.
esse sistema de espelhos, além de direcionar o laser, ele intensifica também a potência dele, né? E ele tem variação de espessura, de tamanho dentro da máquina ou é tudo um tamanho único? Eu imagino que sim. Aham. Deixa eu confirmar aqui. Isso, no caso, eu nunca vi fisicamente, porque não é o sistema que a gente usa, né? Mas é mais ou menos assim. Viu? Também, esses espelhos aí que você está perguntando, Kátia, imagine o seguinte, ó. Vocês já fizeram experiência com aquela, pegar uma lupa e colocar assim, tá um dia quente, e você coloca uma lupa e às vezes não pega fogo Sim. um pedaço de papel? Quando criança adorava fazer. Por que pega? Porque o sol aquece a lente. Por que? E o que a lente faz? Mesmo princípio do óculos aí. Às vezes quem usa óculos precisa, o nosso foco, a gente está fora do foco, o que nem vai tirar uma foto, né? A gente vai tirar uma foto assim, tá tudo meio desfocado, a pessoa tá borrada. A gente usa uma lente para o quê? Para direcionar os raios, né? Então, essas lentes que tem também essas máquinas, ela tem esse objetivo, né? Para você direcionar todos os raios que saem da tua máquina que está gerando esse laser para um ponto único, né? Igual, e a mesma coisa funciona lá com a tal da lupa lá. A gente pega essa lupa, ela é meio esférica, né? Então a gente todos os raios, né? Os raios entram os raios entram numa certa direção e depois da lupa ele converte, né, para um certo ponto. Então esses espelhos do raio laser também tem essa finalidade, tá? Inclusive, no vídeo que você mandou ali do Big Bang Theory, você vê que o laser segue um caminho, né? Ele vai direcionando, né? Sim. Aqueles ali são os espelhos. Só que geralmente eles são tudo em um ambiente interno, né? Mas no vídeo ali dá para ver bem que são espelhos direcionando. Sim, porque naquele episódio eles estavam laser, né? brincando com a máquina laser, né? Aham. E isso que o professor falou é interessante, porque significa que a gente não precisa de tanta energia assim. Se a gente se a gente direciona para um ponto específico, isso intensifica muito, né? Então, o caso da lupa, por exemplo, né? Se a gente colocar a mão no solo, não vai machucar, né? Mas se a gente segurar uma lupa em cima dela, assim, e direcionar a luz do sol para a mão, isso pode machucar, né? Por quê? Porque está direcionando para um ponto específico, né? É por isso que no caso do papel, o papel pega fogo, né? É o caso da mangueira, né, que eu tinha falado, né? Quando a gente brinca de mangueira na casa da avó, a gente precisa fazer né? Direcionar para um biquinho, né? Fazer um biquinho ali na mangueira para a água sair mais forte, né? Porque a gente está direcionando para um ponto menor, né? É mais ou menos o mesmo efeito. Legal, todo mundo já está sabendo tudo, então. Se só me deixar perguntando, legal, mas tudo bem. Hoje é mais um bate-papo e tal, então depois vocês podem dar uma olhada no material, né, Kátia? Deixar o pessoalzinho livre para fazer as atividades, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês pedem um socorro aí, tá? Sim. Gilmara, tu tá falando alguma coisa? Eu estou falando ali só para os alunos do Padre Valente não saírem da sala. Eu quero falar com eles no final. Legal. Parecer como se você estivesse falando. Tá. Eu vou... Pode falar. Um tchau, então, Kátia, Gilmara, pessoal. Até mais, então, qualquer coisa. Obrigada, professor. Tá bom? Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu, tchau. Até a próxima. Tchau.
Tchau, gente. Tá. Ô, Gilmara, Oi. a gente fica combinado assim, e as crianças, semana que vem, eu e a Gilmara, nós vamos ter um compromisso, né, Gilmara? E Sim. nós não vamos conseguir estar aqui no Clube da Robótica com vocês, então provavelmente não vai ter semana que vem, tá? Se a professora não colocar link lá na sala, é porque nosso compromisso foi confirmado e aí a gente não vai ter, tá bom? Mas aí se não tem semana que vem, no dia 10, dia 11, dia 11 vai ter normal, tá bem? Às 9 da manhã. Mas aí a gente avisa lá no grupo. Isso. Não, dia 10 não, dia 7. Ah, não, tô em julho. É dia 10 mesmo, peraí. É dia 11 mesmo, tá certo. Aí dia 11 tem normal. Ah, o Miguel chegou agora. E aí a gente avisa lá no grupo, só vocês façam todas as atividades. Eu vi que já teve bastante gente que fez. Sim. Hoje, essa semana é individual para o pessoal do João Costa também, tá? Sensação individual. Tem